011 976 54 8015. Site aikikai.org.br. Takemuso Aiki, o Aikido de O-Sensei e Instituto Takemuso, a casa de O-Sensei no Brasil. O-Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Apaixonados pelo Aikido, hoje temos um presentão para vocês. Nós temos um vídeo nada mais, nada menos do que do Seigo Yamaguchi. O Seigo Yamaguchi foi o aikidoísta mais notável que eu vi em termos de executar as técnicas relaxado e com bastante eficiência e com muita conexão, né? Ele era um professor incrível, né? Graças a ele que grandes mestres da atualidade acabaram se formando, como o Yasuno, o próprio Miyamoto, o próprio Endo, Shihan, o próprio Takeda, enfim, muita gente se tornou muito bom aikidoísta graças ao Yamaguchi Sensei, né? Eu conheci ele em final da década de 70. O professor Kawai convidou o Dosho Kishomaru, o professor Shibata e o professor Yamaguchi, né? Eles foram dar uma aula lá no Jardim Bonfilholi. Eu me lembro direitinho, até hoje, está na minha memória, não sei o que eu esqueci aquele. O Dosho Kishomaru começou a falar, inclusive ele falava de um jeito interessante, né? Ele ia falando assim, virando a cabeça assim, ó. Não parava de falar assim, falava assim para todo mundo, ó. Eu achei aquilo estranho, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida, né? Ele falava assim, mas falando muito bem, que ele sempre falava muito bem, homem educado, né? Escrevia livros e sabia bastante teoria, né, do Aikido. Como líder e como intelectual, né, sempre foi muito respeitado lá, em todos os lugares. Foi o que, enfim, fez com que o Aikido se difundisse no mundo. Mais de 140 países têm agora Aikido, graças à direção dele, né. É bem verdade que o trabalho foi feito pelos Shihans, que se espalharam pelo mundo, mas quem estava na retaguarda dando toda essa estrutura, né, foi ele lá no Hombu Dojo. Esse vídeo, se você prestar bastante atenção, você pode aprender muito. Se você é aikidoísta, você pode aprender muito. É o mapa da mina, estudar Yamaguchi Sensei, né? Em termos de conexão. Ele é o rei da conexão, na minha opinião, né? E eu, aliás, quando ele esteve aqui no Brasil, lá nesse seminário, lá no Jardim Bonfilholi, no dia que ele chegou, a primeira pessoa que pegou no Yamaguchi Sensei fui eu. Depois que o Dosho falou, ele foi me dar aula, né? Aí ele estendeu o braço, eu fui pegar, ele entrou num Shihonage, praticamente quebrou meu cotovelo, né? Uma dor imensa, né? Travou. Não estava acostumado com tanta velocidade, porque aqui naquela época todo mundo treinava devagar. Ele entrou com aquela velocidade, eu quase quebrei o braço. E acabei não treinando depois, né? Porque doía tanto o braço, eu fiquei assistindo. Então foi... Por outro lado foi interessante, porque eu fiquei assistindo, então eu pude concentrar em todo o evento, né? Mas ele era muito bom. Eu me lembro, nunca me esqueci disso, o professor Breno me chegou e falou, Wagner, foi lá ele fez umas aulas ali numa academia que tinha ali, né, perto da República do Líbano, ali perto do Tribunal Estadual, né? De Contas, Tribunal de Contas, tem um lugar ali em Ibirapuera, e ele deu uma aula lá, e
o Breno falou, ele foi nessa aula eu não estava, ele não estava. Ele falou assim, Wagner, você não sabe o que aconteceu. Eu estava fazendo lá e eu caí no chão e a Yamaguchi Sensei veio, botou a mão, o dedo na minha cabeça assim, e eu quis levantar e não consegui, que coisa incrível. Então, ficou, né? Então, hoje eu sei, hoje eu faço isso também, mas demorou, né, 4 décadas para aprender. E ele naquela época já fazia isso e já impressionava todo mundo, né? Não era um mestre assim de ki, de explosão de ki, nada disso, ele não era. Mas ele era aquele mestre assim de vinha, você grudava nele, ficava amarrado e ele te jogava que nem um boneco, todo mundo, né? É muito interessante. Assista o vídeo, né? Presta atenção se você é aikidoísta e você vai aprender muita coisa. Esse vídeo aí foi muito bem feito, foi profissional, né? Então vocês vão gostar. Aproveite!
O Shihan Wagner Bull é faixa preta 7º grau e recebeu esse título máximo equivalente a um PhD. Shihan Wagner Bull ensina e pratica o Aikido tradicional e também a sua origem esotérica. O Takemuso Aiki, uma arte marcial que utiliza a energia Ki, não se restringindo apenas a movimentos e força física. Ele ensina no Instituto Takemuso Brasil Aikikai, a única organização de Aikido oficialmente reconhecida pelo governo brasileiro. Aguardamos a sua visita. Rua Mauro 331, Saúde. Assista a esses e outros vídeos completos em nosso canal do YouTube. Acesse, curta e se inscreva também em nossos canais no Instagram e Facebook, @Instituto Takemuso. WhatsApp 011 976 54 8015. Site aikikai.org.br. Takemuso Aiki, o Aikido de O-Sensei e Instituto Takemuso, a casa de O-Sensei no Brasil. O-Sensei no Ie, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual.